Qual meu Senhor? O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. Meu Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, uma só palavra e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje é quinta-feira e existe um compromisso meu com vocês de passar o máximo que eu puder das coisas que eu vi, das coisas que eu presenciei neste mundo, nesta existência, nesses 50 anos de vida. E eu sei que existem temas misturados na existência humana. Cada pessoa passa por tudo isso, a maioria delas, de forma inconsciente. É de forma inconsciente que estamos tratando essa existência. De forma o mais consciente possível, estamos apenas reagindo a como as pessoas à nossa volta reagiram e reagem. A gente já ouviu falar isso, que nós somos o resultado de pelo menos 5 pessoas que convivemos numa base regular. E, inclusive, uma delas pode ser o próprio ambiente. E essas 5 coisas interferem em toda a nossa existência, em toda a nossa vida. E, às vezes, tantas outras formas de influência sofremos nesse mundo. As pessoas não são só o nosso veículo de informação. Qualquer coisa que a gente leia, qualquer coisa. Às vezes você nem mesmo tem acesso a bons escritores. Às vezes você nem mesmo tem acesso a uma leitura de qualidade. Às vezes você é incentivado por interesses financeiros a consumir produtos que não vão te ajudar. E eu falo em todos os sentidos, todo tipo de produtos. Tanto de leitura, quanto os filmes que você vê. Às vezes não há nada ali, além de um pouco de distração. Mas perder tempo, distrair, é o que nós não devemos fazer. A maior perda de tempo é quando acreditamos em algo e deixamos de fazer aquilo que nascemos para fazer. E se a gente for colocar assim, as perguntas, aquelas clássicas, as primeiras perguntas, que fazemos a nós mesmos, ao nosso próprio inconsciente, à nossa própria mente é: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim a esse mundo? Qual é a razão da minha existência? Será que eu estou cumprindo a razão pela qual eu fui criado?
Para onde eu vou? Para que tudo isso? Qual o propósito? A existência de um poder superior, ela está na maioria das pessoas no nível de crença. Em uma boa parte das pessoas, no nível de convicção, de algumas, no nível de opinião. Elas opinam apenas. Elas têm uma opinião sobre a existência de um poder criador. E se você olha a história, e é sempre bom olhar a história, é sempre bom olhar a existência da forma que for, com a capacidade que tivermos. E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para esse lado, cada povo, cada civilização, cada parte desse planeta norteia suas vidas sobre muitos dos ensinamentos desses mestres, desses profetas, desses santos, desses iluminados. E se você olha, até mesmo as leis de um país são influenciadas por essas pessoas. E a apropriação indevida desses pensamentos. Por que eu digo isso? Porque o ser humano tem essa mania. Ele traz para si mesmo a autoria daquilo que ele vê, daquilo que ele aprende. Sabe, é bem o livre-arbítrio. Quando a metáfora de Adão foi criada, a história do primeiro ser humano imaginário, ele vivia, de acordo com essa crença, com essa lenda, ele vivia bem com Deus. E ali ele estava existindo no que é chamado de paraíso. E quando ele estava ali, quando esse ser criado por Deus estava ali, não havia ainda uma coisa chamada identidade formada, porque não havia muitas coisas para essa formação. E esse ser humano parou num determinado momento, essa é a metáfora, parou num determinado momento e falou assim: os animais, os bichos, são mais felizes do que eu. E ele olhou esses seres criados que estavam vivendo suas vidas e quis viver como eles. Quis agir, quis ter uma perspectiva deste mundo como eles têm. Quis ter uma experiência de ser uma criatura e viver pelo tempo que ela vive. Como aquela canção, Ser Feliz Enquanto Dura. E ele escolheu um lado, escolheu esse lado, escolheu ver as coisas por si mesmo, ou seja, ser individualista, separar-se da consciência do Criador. Colocou os seus próprios véus, cobriu sua mente com o manto da ignorância. Não da ignorância deste mundo, mas de onde ele veio, do que ele é, do que ele representava.
E esse lado do livre-arbítrio, que foram as primeiras escolhas do homem, fez com que ele fosse expulso, essa é a metáfora, fez com que ele fosse expulso do paraíso e fosse viver sob o suor do seu próprio rosto. E por aí vai. E o ser humano começou a ver coisas e para ele passou a ser natural as coisas que ele via, que ele entendia, sendo mérito totalmente dele. Sabe, ele deu 2 ou 3 passos, ficou em pé, aprendeu a manipular algum alimento, manipular alguma coisa e se sentiu orgulhoso de sua arte. Ele começou uma conclusão do que ele achava que criou esse mundo ou que não havia criador algum, e achou bom que assim pensasse. E começou a viver sua vida por si mesmo. E uma das características do corpo humano é seu cérebro e suas conclusões, sua maneira, sua característica, sua maneira específica de raciocínio. E da forma como o SAR, o sistema ativador reticular, funciona, quando você tem uma intenção, quando você tem um propósito, para que não seja esse propósito desviado, para que você não se desvie do seu caminho, das suas escolhas, as outras coisas que não fazem parte dessa escolha sua ficariam sem importância, ficariam desfocadas. Então você quer chegar, é como um GPS, você quer chegar numa determinada cidade, numa determinada rua. Então o GPS se prepara para que todos os caminhos, tráfego intenso de carros se apresentasse para você e justificasse desvios. Então, a justificativa do desvio é para que você chegasse mais rápido ao seu destino. Então é calculado, esse tráfego aqui demoraria 1 hora. Então, para você sair dessa rua e ir para aquela rua lá e for até Guarulhos e voltar para escapar desse tráfego, você perderia 50 minutos, ganharia 10 minutos. Então, justificaria você fazer esse trajeto, desviar, ir pela Dutra e até Guarulhos, dar a volta e chegar naquela mesma rua. Por quê? Porque ele enxergou um tráfego de um atraso de 1 hora e fez você desviar para uma outra cidade. Acontece que a vida é muito dinâmica. As coisas acontecem tão rápido que aquele fluxo interrompido de carros naquela rua, em vez de demorar 1 hora, minutos depois, alterou-se todo o trajeto e ele ficou em 10 minutos. E lá está você indo até São Paulo para fazer o desvio. O cérebro, ele funciona mais ou menos assim. Você tem prioridades. E conforme vai passando o tempo, as decisões vão se alterando, vão mudando. Por quê? Porque você mudou a prioridade. E muitas vezes você mudou a prioridade com justificativa de chegar mais rápido, ou de não conseguir chegar e ficar pelo menos em algum lugar parecido. E o ser humano fez a vida dele baseada em tudo isso. As pessoas, elas têm propósitos. Quando elas veem que seus propósitos não podem ser atingidos, elas criam propósitos menores. Ou você aumenta seu sonho, ou você diminui seu sonho.
Ou você aumenta seu sonho para chegar até ele, para justificar chegar até ele, ou você diminui conforme vai desistindo. E o ser humano começou, sem perceber esse mecanismo, ele começou a viver sua existência. E não só isso, mas um monte de coisas em nossas vidas. Por exemplo, você foi preparado de uma forma a buscar as coisas boas, a focar nas coisas boas, apenas 30% do seu tempo. Por quê? Porque quando você nasceu, quando nasceram os primeiros seres humanos, o mundo era tão hostil a ele. E ele ainda não tinha estrutura, não tinha preparo. E uma das coisas que impulsiona o ser humano a viver, ainda tem 10 minutos, que impulsiona o ser humano a ter atividades nesse mundo é a necessidade humana. E essa necessidade, 70% dela, se baseia na fuga. Então, se, por exemplo, você tem duas coisas, um lugar legal para ir, mas você tem que fugir de algo que está te ameaçando, você vai fugir de algo que está te ameaçando, nem que isso signifique sacrificar o teu objetivo, que está nos 30%. Então, 70% do seu tempo, você passa garantindo que você não tenha dor, garantindo que você não fique doente, garantindo que você tenha comida no prato, garantindo que você tenha um abrigo, garantindo que você tenha uma roupa para não passar frio, garantindo tantas coisas. 70% do seu tempo você passa garantindo sua sobrevivência. E apenas 30% para viver, para aproveitar os 70%, os 100% que você tem, para aproveitar e equilibrar os 70% que você gastou, para conseguir estar aí para desfrutar 30%. E uma coisa que o ser humano não aprendeu foi o que muitas mulheres falam: o homem não consegue fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Ele tem que fazer uma coisa de cada vez. E não é bem assim. Mas tem a ver. Por exemplo, os 30% de realmente perceber e desfrutar, ele precisa estar junto com os 70%. Por exemplo, você está indo para a praia. Se você pensar que o tempo que você gasta na viagem, incluindo todo o tempo, aí você gasta 70% do teu passeio. Por quê? Porque o tempo que você vai, depois de tomar banho, jantar, almoçar, tomar café da manhã, trocar de roupa, caminhar até a praia, o tempo gasto que faz parte dos seus 70%, se você for ver, com o pé na areia, na frente do mar, você tem menos de 30%. E uma coisa que a meditação ensina, que é uma das coisas que começa, quando você começa a entender, saber da existência da meditação, é: você tem que aprender a viver essa existência acompanhando sua respiração. E muitas pessoas não entendem isso. Por que eu tenho que ficar
me disciplinando a não me esquecer das respirações que eu faço inconscientemente. Eu não preciso respirar para viver. Eu respiro, portanto vivo. E se eu não preciso respirar para viver conscientemente, ou seja, não sou eu que respiro, então vivo, eu respiro e por causa disso eu vivo. A respiração não é minha responsabilidade. Se eu esquecer uma ou duas respirações, eu vou continuar vivendo, porque eu não preciso me lembrar da respiração. E esse é o maior erro. Por que eu digo que é o maior erro? Porque eu não lembro da palavra exata desse instrumento. Talvez durante a explicação eu lembre, mas vocês devem imaginar isso, alguma diapasão. Lembrei, diapasão. Na música, existe uma coisa que marca o ritmo. E quando você tem esse diapasão, quando você tem algo que marca o ritmo dessa melodia, das notas, você consegue desfrutar e controlar a música, essa existência. Se você não respirar conscientemente, você não vai perceber que o tempo está passando. Você só percebe que o tempo passou e você se esqueceu de vivê-lo depois de tempo que você vai se lembrar. Então, por exemplo, passam-se 2 anos de sua vida e você para e fala: nossa, eu estava tão envolvido em tantas coisas que aconteceram comigo lá na minha sobrevivência, que passaram-se 2 anos e eu nem percebi. Nossa, como essa vida passa rápido. Aí você vai, passam-se 10 anos e você olha para trás e fala assim: uau, lá se foram 10 anos e eu nem percebi. Essa relatividade, sabe, essa vida por probabilidades, como dizia Einstein, né? Você com sua amada, 3 anos, passa muito rápido. Você sentado numa brasa, 3 segundos, é infinito o tempo. O tempo passa rápido quando tudo está agradável? Não. Então o que aconteceu? Por que demora para passar quando tudo está errado? O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. É o nosso foco. É o nosso foco, nosso entendimento, nossa perspectiva sobre tudo. Por exemplo, a gente vai fazer uma viagem. Esse é o exemplo mais clássico. Você vai fazer uma viagem. Seu propósito é chegar numa praia. Aí você está aqui, você vai e começa a viajar em direção a seu objetivo, a sua praia. Esse trajeto até a praia, ele não é aproveitado. Ele não tem importância. Seu objetivo é estar na praia. Então, você pegar seu carro, colocar combustível, são só coisas que você tem que fazer para atingir seu objetivo. Elas não têm importância. Então você faz tudo isso automaticamente. Pega a estrada, está no meio do trânsito, você tenta pôr uma música, bater papo, fazer alguma coisa, ou ficar pensando, para poder passar rápido o tempo. E às vezes, como o exemplo que eu estava tentando dar para vocês, o tempo gasto na viagem é maior do que o tempo que você vai ficar lá, na praia.
E aí o ser humano na praia passa lá meia hora, põe os pés na areia, na água e fala, valeu a pena. Gente, é claro que valeu a pena. Mas a gente classificou, sei lá, estar na praia como a felicidade e a viagem como penosa, como difícil. Isso é a nossa perspectiva. E quando um mestre vem e diz para você que você precisa de um pouco de disciplina, a gente acredita que disciplina é um negócio ruim, assim como o trajeto até o nosso objetivo. Disciplina não é um negócio ruim. Pelo menos não a disciplina quando ele diz respire conscientemente. Então vamos lá. O que é a respiração, gente? A respiração é prova de vida. Se você olha uma pessoa respirando, você sabe que ela está viva. Enquanto naturalmente a respiração estiver aí, este corpo está vivo. Então ele pode ter atividade, ou a atividade dele, que as pessoas justificam como cerebral, se mantém. E a vida cessa quando a atividade cerebral cessa. Não é assim. O cérebro é o computador do corpo, como o computador do carro. Se ele não estiver funcionando, o carro vai estar sem direção, sem objetivo, sem um monte de coisas. Por isso o cérebro é importante. Mas a existência não se mede pela atividade cerebral. A existência se mede pela existência. Isso não quer dizer nada, não tem mensagem nenhuma subliminar nisso. A única coisa que eu preciso que vocês entendam é que a vida, a existência por si mesma é a luz, é a onipresença, é a essência, é o que somos. Não o corpo e as atividades mentais. E o que acontece é, você não deixa de experimentar a vida porque você se esqueceu de respirar. Você vai continuar. Mas você vai... Essa sensação de que você olha para trás e fala, passaram-se 10 anos, passaram-se X tempo, eu nem vi passar. Isso acaba. Porque durante o trajeto de chegar naquela praia, durante essa viagem, que você não aproveita o trajeto, quando você descobre o valor da vida, você descobre que durante o trajeto você vive. E a coisa mais importante de tudo que existe não é você chegar na praia e viver a praia, mas é você, durante o trajeto e na praia, aproveitar a vida. Não perder a consciência, não se distrair com o lado externo, mas olhar aquilo que está acontecendo de mais precioso em você, que é viver. E você não deixa de viver na viagem. Assim como você não deixa de viver esperando o tempo passar para ter o resultado que você quer. Por exemplo, você está com alguma dor e você toma um remédio e ela leva-se 20 minutos, 15 minutos para passar essa dor, para o remédio atuar e passar a dor, para o remédio fazer efeito. E você não deixa de viver enquanto você está com dor, entende o que eu estou falando? Mas a gente se acostumou nesse mundo a isolar, a não dar valor para a vida, mas a
coisas pontuais. Por causa dessa coisa do SAR, do sistema ativador reticular. Ele foi feito de uma forma que você prioriza as coisas para ele te entregar aquilo que você quer. Para ele proteger aquela decisão que você tomou e te entregar tudo relativo a isso. Mas isso é um papel do teu cérebro, do teu corpo. Não é o seu. Não é o seu papel respirar conscientemente. Não é o seu papel caminhar e entender por que teu corpo faz assim, porque é automático. Não é o teu papel se alimentar conscientemente, porque é uma necessidade do corpo que vai te impulsionar, vai te dar fome, você vai atrás do alimento, vai comer. O teu próprio corpo tem suas formas específicas para fazer a digestão, transformar tudo isso em energia, combustível para você existir e continuar o processo desse corpo. Não é teu papel fazer isso. Tudo é automático. E se você deixar respirar, coração bater, tudo vai acontecer automaticamente. Você não precisa, você respirar, sabe, você encher o pulmão de ar. Não, ele é feito automático. É autônomo. Então, qual é a história? A história, gente, é essa. Enquanto o teu coração está batendo, enquanto você está respirando, você está vivo. E viver, existir é o primeiro passo. Ser consciente da vida é o primeiro passo da felicidade. Porque Deus é a vida. Então, conscientemente e inconscientemente, você começa a perceber que você não está só. Que enquanto você está no trajeto, você não está deixando de existir, deixando de viver, não? A vida está em você, fazendo com que essa respiração aconteça durante o trajeto. Então, durante o trajeto, você não deixou de viver, mas não está aproveitando, porque você divide. Isto é, aquilo não é. Isto é importante, aquilo não é importante. E esse livre-arbítrio, essa decisão de estar com Deus, porque Deus é a respiração, Deus faz a respiração. A respiração é Ele se movimentando em nós. Essa decisão nossa de não estar com Ele, essa decisão, nessa escolha do livre-arbítrio de não estar sentindo a sua presença, a gente se distrai e o tempo passa. Mas essa decisão, desse livre-arbítrio, essa sede que não nos leva a querer sentir estar com Deus, a viver, a estar com Ele todo o tempo. Não só quando estivermos na praia, mas durante a viagem, dirigindo até a praia. Ouvindo música, vendo os carros passando que estão indo na direção da praia, aquelas estão indo na direção do trabalho ou da volta da praia. A nossa existência enquanto estamos visitando alguém, a nossa existência quando estamos voltando dessa visita, a nossa existência enquanto estamos com aquela pessoa que fomos visitar. Os 3 tempos têm o mesmo valor para Deus. Mas nós acostumamos a dividir o nosso tempo, a qualificar. E essa capacidade nossa de entendimento desse mundo é influenciado pelas pessoas, pelo meio, como eu disse. Por isso é tão importante você encontrar alguém que tenha o conhecimento. Por isso é tão importante você encontrar alguém, um sábio, um santo, um iluminado, um profeta, um mestre.
e ouvir. Você é um com Deus. Deus está em você. Ele não está com você somente na tua oração. Ele não está com você uma hora e a outra hora ele não está. Não existe isso. As pessoas nesse mundo têm tempo. E esse tempo que as pessoas têm, elas gastam como for. Então, durante um tempo dessa existência física, você está com seu pai. Durante o mesmo tempo, ou mais ou menos tempo, você está com a sua mãe. Durante menos ou mais tempo, você estará com seus irmãos, com seus primos, com seus amigos, com seus netos, com seus... Durante mais ou menos tempo você vai estar na praia, durante mais ou menos horas você vai estar no trabalho do que descansando, durante mais ou menos horas você vai estar em casa com sua família. Mas, durante todo esse tempo, Deus está em você. Durante todo esse tempo, você não se separou de Deus. Deus não está com você ora sim, ora não. E esse é um dos grandes ensinamentos. Você nunca esteve, nem estará sem Ele. Nunca houve um tempo. Nunca houve. O ser humano olha e fala, será que Deus está comigo? Não está? Eu lembro até que tem uma metáfora muito bonita de um homem que estava caminhando no deserto. E ele estava caminhando com Deus. Ele olhava e via, estava a pegada dele e a pegada de Deus. A pegada dele no chão dos seus pés e a pegada de Deus, dos pés de Deus no chão. E durante essa caminhada, ele sempre olhava do lado e via a pegada de Deus. E num determinado momento, quando ele olhou, ele viu que havia só a pegada dele. Ele falou, eu estou só. Deus não está comigo, porque eu não estou vendo suas pegadas. E nessa hora, para metáfora ter sentido, essa parábola ter valor, ter sentido, houve a resposta de Deus. Porque muitas vezes a resposta de Deus não vai acontecer na nossa vida. Mas isso é uma metáfora, é uma parábola, tem um motivo cultural, um motivo de ensinar alguém. E a voz de Deus disse nessa hora, quando você estava vendo a minha pegada e a sua juntos, estávamos caminhando juntos. Quando você viu só a sua pegada, aquela pegada não era sua, era a minha carregando você. E nesse mundo, a gente só vê a pegada de duas pessoas, a nossa e a de Deus, quando achamos que está tudo bem. Eu nunca me esqueço de uma pessoa às vezes ter um bem, ter riqueza nesse mundo e ela olhar e falar, Deus está comigo. Porque se não estivesse comigo, eu não teria bens materiais. E aí, de repente, você olha uma pessoa que não tem bens materiais. E você fala, falta Deus. Essa visão pequena, essa perspectiva de mundo, de não entender, de não ouvir,
a mensagem de um mestre, eu não ouvi a mensagem de um mestre. Por isso que eu penso dessa forma. Porque se eu tivesse ouvido falar, se eu tivesse ouvido realmente o que Jesus ensinou, eu não pensaria assim. Não há um momento, não há um tempo em que Deus não esteja com a gente. Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. A vida é Ele, a respiração é Ele. Então não há um momento nessa existência em que você não esteja respirando. Consequentemente, não há um momento nessa existência em que a vida não está em você. E Deus é Espírito, Deus é a vida, Deus é a luz. Deus é o sopro desse corpo de barro. E a disciplina, lembre-se de sua respiração, ela marca passo no dia a dia, segundo a segundo, da vida acontecendo. Você percebe que Deus está com você, porque Deus é respiração, né? Você respira porque Deus está com você. A vida está aí, consequentemente você respira. Então, para que você não se esqueça, não é só isso, mas só para entender, para que você não se esqueça da presença de Deus em você, para que você não se esqueça de que Ele está com você todas as horas, todos os segundos, não só quando você chega na praia, mas no trajeto também. E mesmo que você não chegue na praia, porque esteja interditado e você seja obrigado a voltar, e você fala, eu não estive lá. E aí você fica com todas essas histórias na tua cabeça, Deus não gosta de você, para que você perceba que Deus está com você, te ama, cuida de você. Respire, presta atenção na respiração. Essa é a disciplina. Manter-se respirando conscientemente. Porque assim você vai estar com Ele. E como você nunca ficou sem Ele, você não se lembrava dele, você se distraiu olhando só as coisas de fora e esqueceu de perceber a sua presença dentro. Quando isso acontece, de você acordar, se tornar cada vez mais desperto, você vê que eu e Deus somos um. Você é um com Deus. Você não vai se tornar um com Deus. A meditação não é para te tornar um com Deus. A meditação é para que você seja consciente do fato. Então, a não visão do que é são os véus. A não percepção do que é são as trevas. São a ignorância de Deus. Quando um mestre diz para você, eu quero te levar a ser um com Deus, assim como eu sou um com Deus, não é eu vou te levar para a praia, então o trajeto Deus não está com você. Não é isso. É que nós não somos despertos, nós não somos claros, nós não somos iluminados, nós não somos pessoas conscientes. Por isso é que ele fala, esse é meu papel, minha missão, tornar você um com Deus, assim como eu e Deus somos um. Mas ele está falando exatamente isso. Seja consciente de que Deus e você é a mesma coisa. O homem e Deus não são a matéria.
O homem é o espírito, não o corpo. E Deus é o espírito, não é a matéria. A matéria é uma criação. A matéria é Deus manifesto, mas a matéria não é a realidade. Não é o que Deus é. Quando você olha para a matéria, você não vê Deus. Você vê a criação dele. Quando você olha para a essência, você vê ele antes da criação. Ele durante a criação e essência. E o que sempre será. O ômega. E se você olha, essa é a mensagem. Cada vez que o Mestre existiu nesse mundo, para o seu povo, para uma civilização diferente, em épocas diferentes, esse Mestre sempre chegou e disse a mesma coisa. E a principal é: venha a mim para terem vida, para terdes vida, para conheceres aquele que te criou, portanto, para descobrir que você é filho, para começar a ter a experiência de um filho. Não é eu me sinto filho, não é isso. Você é filho. Você só não se lembrava disso. Você só não tinha condição de como. Você faria para ter essa consciência? Como você faria para ter essa experiência? E o tempo todo. A mensagem de um mestre é dar significado, dar valor a Deus, ao Pai, ao Criador, à luz, à onipresença. Por quê? Porque a existência de um ser humano tenha sentido. Porque ele em si mesmo, o ser humano em si mesmo, ele não tem essa visão, ele não tem essa percepção por si mesmo. Basta você se lembrar de que tudo que você sabe sobre Deus, tudo que você aprendeu, tudo que você sequer pensa, é a repetição de um ensinamento que você ouviu ou leu sobre ele. Não é que você chegou a essa conclusão, entende? Por exemplo, a ciência. Seria como se a ciência estivesse tentando descobrir, tentando provar o que disse o Mestre. Vou dar um exemplo de Jesus. Há 2000 anos atrás, ele disse: Deus é luz. Os cientistas hoje fazem o quê? A energia, ou toda a existência, tudo que você conhece é luz. Estou falando a mesma coisa. Mas, por que o cientista fala sobre a existência de um poder criador? A existência de uma essência, a caixa de um nada, de um vácuo. Por quê? Porque está nítido ainda em seu arquivo, em suas memórias, mesmo que ele não use disso, as palavras de Jesus. E quando os cientistas leem escrituras de outros povos, de outros mestres, de como o universo foi criado, mantido, e como existe tudo para o lado de fora, ele vai modelando tudo isso para suas teorias.
ele vai buscando explicações na matéria da verdade que foi dita. De que tudo é átomo, de que tudo é partícula, de que tudo é energia, de que tudo é onipresença. E ele vai provando isso. Ele vai provando as leis que Deus fez. Ele vai justificando a sua habilidade científica nas comprovações de que existe a lei da gravidade, que existe a lei da causa e efeito, que existem as menores partículas. E ele segue, justificando sua intelectualidade, de sua capacidade de percepção, de algo que foi dito há 2000 anos atrás, de algo que foi dito há 5.000 anos antes de Cristo, 7.000 anos antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo. Todas aquelas escrituras antigas, todos aqueles povos antigos que ainda tinham memória das palavras de algum mestre. Porque esse mestre sabia. É o Verbo feito carne. É o Verbo. Nasceu como homem entre os homens. Mas a consciência, o que ele era, diferentemente de nós, que não somos, que na verdade somos, mas não sabemos que somos. Somos luz, mas não sabemos que somos luz. Somos a vida, mas não sabemos que somos a vida. Somos imortais, mas não sabemos que somos imortais. Nos identificamos com aquilo que não é imortal, com o mortal. Nos identificamos com as coisas que se transformam. Nos identificamos, somos totalmente um com o que não somos. A criação, a própria palavra diz, foi criada. Tudo que foi criado sofre transformação até que não exista mais. Porque o que existe de fato é luz, é espírito. O que existe de fato é a essência, é a energia. Mas lembre-se disso. O que é do pó, volta ao pó. O que é do espírito, volta ao espírito. Essa é uma das coisas ditas por quem sabe. E toda a mensagem é autoconhecimento. Não autoconhecimento intelectual, não descobrir a sua personalidade, não descobrir sua identidade. Isso tudo faz parte da matéria. Não descobrir o seu cérebro, como ele raciocina, não descobrir de como a matéria é feita, não descobrir como funciona o corpo humano. Não é disso que se trata. Isso é coisas que você aprende na escola da vida. A mensagem é: conheça o que você é. Volte a ser, seja o que você é, porque você não está sendo. E por que você não está sendo? Porque você acredita que você é aquilo que você não é. Quando você vê sua imagem refletida no espelho, esse não é você. Essa é a imagem do corpo que você está usando, do veículo que você está usando. Não é o que você é. Conhecer a si mesmo. Voltar para casa. Ser o que você é, de fato. E você vai descobrir que você é um com Deus. Você sempre foi. Você não vai se tornar. Você sempre foi. É como aquela pessoa que chegou para o mestre e falou: mestre, eu quero receber o conhecimento. Aí o mestre falou: legal. Aí exemplo aquelas clássicas perguntas, né? Por que clássica pergunta? Porque a gente precisa entender. E o entendimento
é o que faz com que a gente volte para casa, porque vamos dando significado e valor. E às vezes o mestre chega para um discípulo e fala: por que você quer meditar? Qual a tua intenção? Qual é o teu propósito? O que você pensa que meditação é? E começa aquelas perguntas, para que a pessoa comece a raciocinar de forma correta sobre essa experiência. Então o mestre estava lá e o discípulo perguntando para ele: mestre, eu queria ser seu discípulo, eu queria aprender a meditar. O senhor pode me ensinar? Aí o mestre disse para ele, perguntou para ele: por quê? Então ele respondeu. Lembre-se, raciocínio correto ou não. O discípulo olhou para o mestre e falou assim: mestre, eu não conheço Deus. Eu nunca senti tua presença. Eu quero aprender a meditar para conhecê-lo. Eu quero aprender a meditar porque eu estou longe dele, afastado dele. Eu quero encontrá-lo e quero me tornar um com ele. Eu e Deus seguimos caminhos diferentes nessa vida. E eu me afastei dele. Eu estou longe dele, distante dele, separado dele. E o mestre olhou para ele e disse: se você estivesse por um segundo sequer separado dele, se Deus não estivesse com você, se você não estivesse com ele todo esse tempo, você não seria. Você não estaria aqui. Você não existiria, simplesmente. Não é para encontrá-lo. Não é para se tornar um com ele. Mas é para ter consciência disso. E, tendo consciência disso, alterar. Porque você experimenta aquilo que você entende sobre a experiência. Sobre o objeto da experiência. Se você está numa praia, se você está numa montanha, se você está onde quer que esteja, o entendimento sobre aquele lugar, a experiência anterior, que você usa como referência de como você deveria se sentir naquele lugar, faz com que você seja feliz ou infeliz. Então, é a mesma coisa com relação a Deus. É a mesma coisa com relação à vida, à existência. Você precisa mudar sua perspectiva. Começar a ter a perspectiva do observador. Começar a ter a perspectiva da luz. Começar a ter a perspectiva correta do que você é. E uma vez que você parte seu entendimento do que você é, uma vez que sua perspectiva sempre vai estar baseada em Deus, na vida, no Espírito, na luz, na alma, em você como essência, no que você verdadeiramente é, quando tua perspectiva e entendimento parte daí, tudo muda. Toda a tua existência muda. Ok? Gente, hoje é a quinta-feira. Amanhã temos ainda outra live nessa semana. Minhas lives são de segunda a sexta. Sempre às 6h33, às 7h33.
mais ou menos. Então eu ia pedir para vocês, terminando a de hoje, para que vocês peguem o telefone que vai estar no primeiro comentário. Eu vou colocar meu telefone pessoal aí. Adicionem para que a gente possa conversar. Ok? Esse é o número do meu WhatsApp, está aí. Então, vocês podem utilizar o WhatsApp para me fazer perguntas, para fazer comentários, ou simplesmente dizer: estou aqui. Me adicione. Entendeu? E fazer com que seja possível essa experiência. Deem um like, para que a rede social entenda que há interesse. E vamos juntos, tudo bem, gente? Cada dia eu vou falar um pouquinho. Mas eu quero prepará-los para uma experiência, eu quero prepará-los para meditar, eu quero prepará-los para essa experiência interior. Que quem não tem ainda pode ter. Quem tem pode melhorar. Quem não tem ainda pode receber a experiência que eu recebi lá em 1973 e que norteou minha vida. E é uma experiência que tem norteado a vida de milhares e milhares e bilhões de pessoas ao longo do tempo. De pessoas que tiveram mestre. Fiquem com Deus. Graça e paz.